Você já se questionou sobre o que realmente ocorre além do que nossos olhos podem perceber? Hoje você ouvirá um relato poderoso sobre a guerra espiritual, as escolhas que moldam a eternidade, e como o amor e a humildade podem superar até mesmo as forças mais sombrias. Mary, a palavra é sua. Eu sou Rosemary Winters, e o que aconteceu comigo em uma fria noite de novembro transformou completamente minha percepção do bem, do mal e do mundo espiritual que nos cerca constantemente. Eu tinha cerca de 23 anos e estava voltando para casa após uma noite inesquecível com meus netos em Sacramento. Meu coração ainda estava repleto de alegria. Tima, meu neto mais novo, havia acabado de participar de sua primeira peça escolar. E, aos 62 anos, esses momentos significavam tudo para mim. A estrada estava tranquila, quase deserta. Lembro-me de ter ajustado o aquecimento do carro. E foi então que tudo desmoronou. Meu carro foi parar no acostamento, e quando tentei corrigir, perdi o controle. O veículo rodou, ultrapassou a barreira de segurança e desceu um desfiladeiro. Naquele segundo de puro terror antes do impacto, a única coisa que consegui fazer foi gritar: Jesus, ajude-me! Então tudo ficou escuro. Mais tarde, os médicos me disseram que meu coração parou por 13 minutos. 3 vezes, os paramédicos tiveram que me ressuscitar dentro da ambulância. Mas durante esses 3 minutos vivi algo que não consigo descrever com palavras humanas. A primeira coisa que senti foi uma paz tão profunda que parecia lavar tudo: o medo, a dor, o choque do acidente. Eu não sentia mais nada disso, apenas a paz. E foi então que percebi que estava flutuando, afastando-me do meu corpo ferido. À medida que subia, fui envolvida por uma luz tão brilhante que nenhuma palavra pode fazer justiça a ela. Era mais intensa do que qualquer luz que conhecemos. Mas, ao contrário, tinha uma pureza tão acolhedora que parecia impossível. E então algo veio que envolveu essa luz. Me abraçou como um abraço. E, de repente, me vi em um lugar que só posso chamar de arredores do paraíso. As cores deste lugar eram indescritíveis. Não eram apenas visíveis. A gente sentia cada uma delas. Um tom de azul trazia a sensação mais pura de paz. Um dourado brilhava como se fosse feito de alegria. E o chão não era como a terra que conhecemos. Era feito de luz, mas firme o suficiente para que eu pudesse andar sobre ele. A cada passo que eu dava, ondas luminosas se espalhavam, criando melodias que acompanhavam meus movimentos. E o ar não era apenas algo que se respirava. Estava vivo, cheio de energia, de sentido e de possibilidades infinitas. Então, as flores. As flores. Se é que podíamos chamá-las assim, compará-las às flores que temos na terra, seria como comparar uma obra de arte a um rabisco de criança. Cada pétala era um universo em si, repleta de detalhes impossíveis de imaginar. Elas não eram estáticas. Seus padrões se moviam e se transformavam como se tivessem vida própria. E o mais incrível, elas cantavam. Sim, cada flor emitia um som único. Uma tonalidade especial que se misturava a todas as outras em uma sinfonia perfeita. Era uma música que parecia vir de todos os lugares e, ao mesmo tempo, de lugar nenhum. E essa música, como descrever o indescritível? Não era apenas um som. Era como se o próprio amor se tornasse audível. Imagine a música mais comovente que você já ouviu. Aquela que toca a alma, multiplicada pelo infinito. A harmonia tinha camadas. E mais camadas, cada uma mais perfeita que a anterior, criando uma profundidade que eu nunca havia imaginado. Algumas notas eram tão puras que nossos ouvidos humanos não poderiam suportá-las. Outras eram tão profundas que pareciam vibrar com o próprio coração da criação. Eu mal conseguia acreditar no que via e ouvia. Foi então que percebi algo se movendo à distância. Primeiro, pensei que eram correntes de luz, mas quando se aproximaram, percebi que eram anjos. Sim, anjos reais, nada a ver com as imagens ou estátuas que conhecemos. Eles eram, na verdade, de pura luz, com formas que mudavam constantemente, mas que sempre mantinham uma essência única. Cada um deles era como uma obra de arte em movimento.
Alguns tinham vários rostos, cada um mostrando um aspecto diferente do amor de Deus. Outros tinham asas que não pareciam feitas para voar, mas sim para transmitir energia. Cada pena brilhava como se contivesse galáxias inteiras, mas o que mais me impressionou não foi a aparência deles, mas a alegria que irradiavam. Era uma alegria tão intensa que todo prazer terrestre parecia insignificante. Seus movimentos criavam ondas de luz e música que pareciam transformar tudo ao seu redor. Enquanto os observava, vi 2 anjos passarem perto de mim. Eles estavam conversando, mas não com palavras como as nossas. Era um tipo de linguagem feita de pensamento e luz, algo que eu não sabia explicar, mas que compreendia perfeitamente. Eles falavam sobre coisas grandiosas, sobre como o amor de Deus sustenta todo o universo, sobre a beleza matemática da criação, sobre como as leis espirituais e físicas se harmonizam de forma perfeita. De repente, um deles percebeu que eu estava ali. Ele era tão brilhante que tive quase dificuldade em olhá-lo. No entanto, não senti medo. Pelo contrário, senti um amor tão puro, uma aceitação tão completa, que parecia ser um velho amigo que finalmente reencontrava. "Bem-vinda, minha pequena irmã", ele me disse, não com palavras, mas com um pensamento que ressoou em mim. "Você chegou antes do esperado, mas é maravilhoso vê-la começar a perceber a realidade, como ela realmente é." Eu tinha tantas perguntas, tantas coisas que queria entender, mas antes que eu pudesse, foi aí que senti uma nova presença. Não era apenas poderosa, era indescritível. O que já parecia perfeito foi eclipsado. Era Jesus. Ele estava ali diante de mim, e tudo ao meu redor desapareceu. Sua presença não era apenas esmagadora, era o amor em sua forma mais pura. Algo tão incomensurável assim parecia abraçar minha alma. Imagine o momento mais perfeito da sua vida. Multiplique por infinito. Foi assim que me senti. Seu rosto brilhava como a luz que superava 1000 sóis. Mas apesar disso, podia olhar para ele sem medo, sem dor. Na verdade, quanto mais olhava, mais me sentia completa. Seus olhos tinham uma profundidade infinita que me fez entender, em um instante, tudo o que eu sempre procurei. "Rosemary", ele disse. Sua voz era como ouvir meu nome pela primeira vez. Não era apenas um som, mas algo que tocava o mais profundo do que sou. Como se ele falasse diretamente à essência para a qual eu fui criada. "Você chegou mais cedo do que esperava", continuou ele. "Mas há algo muito importante que preciso te mostrar antes de você partir." Havia tanto amor em seus olhos, mas também uma gravidade que tornava óbvio que o que ele ia me mostrar era de extrema importância. Com um simples gesto, o cenário ao nosso redor mudou completamente. Em um piscar de olhos, eu me vi na sala do trono celestial. Não consigo explicar o que vi. As palavras humanas são insuficientes. O trono não era apenas um símbolo de poder. Era o centro mesmo de tudo que existe. Luz, amor e uma energia inexplicável emanavam dele em ondas, como se sustentassem todo o universo. O chão era como um mar de vidro misturado com fogo, mas se movia, dançava, e não refletia apenas a luz. Refletia a verdade. Até mesmo cada passo revelava algo novo sobre quem Deus é. Acima do trono havia um arco-íris, mas não como o que conhecemos. Parecia feito das promessas de Deus, cada cor carregando uma mensagem, uma verdade. Ao redor do trono havia seres tão impressionantes que eu não conseguia acreditar no que via. Os serafins eram diferentes de tudo. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam seus rostos em reverência, 2 cobriam seus pés em humildade, e 2 os mantinham em movimento constante. Eles não apenas adoravam. Sua existência era uma adoração pura. Havia também os querubins, mas não aqueles pequenos anjos fofos que imaginamos. Eles eram poderosos, majestosos. Seus rostos mudavam. Leão, boi, águia, humano. Cada forma parecia
representar algo grandioso sobre a criação e sobre Deus em si. E entre todos aqueles seres magníficos, um se destacava. Ele era mais glorioso, mais extraordinário do que tudo que eu já tinha visto. Sua beleza transcendia qualquer explicação. Eu podia imaginar que aquele era Lúcifer antes de cair. Ele não era apenas bonito, era deslumbrante, feito de algo que ia além do físico. Parecia que seu próprio ser era composto de gemas vivas, esmeraldas, rubis, safiras e diamantes. Não eram simples pedras, mas luz pura, cristalizada em forma. Cada movimento que ele fazia gerava uma explosão de cor e uma harmonia, que parecia contagiosa, refletida e amplificada pelos outros anjos. Suas asas eram grandiosas, tão vastas, que pareciam conter galáxias inteiras em sua extensão. Mas o que mais me impressionava não era sua aparência, mas sua presença. Ele tinha um carisma tão poderoso que atraía tudo ao seu redor, sem o menor esforço. Quando ele cantava, parecia que todo o céu vibrava com sua voz, uma adoração que era ao mesmo tempo perfeita e devastadora. Jesus, ao meu lado, falou com uma voz calma, mas cheia de autoridade. Preste atenção, Rosemary. Poucas pessoas têm a chance de ver o que estou prestes a te mostrar. Compreender isso é essencial para entender a verdadeira batalha que se trava por cada alma. Enquanto observava, percebi algo sutil. Lúcifer dirigia a adoração celestial de maneira impecável. Mas havia algo diferente. Os outros anjos concentravam toda a sua atenção e glória no trono. Mas Lúcifer parecia ciente de si mesmo, do papel que estava desempenhando. Era algo tão discreto que, a princípio, eu não conseguia identificar exatamente o que estava acontecendo. Jesus, percebendo minha confusão, explicou. Lúcifer foi criado como o ápice da perfeição, cheio de sabedoria e beleza incomparáveis. Ele era o guardião do trono de meu pai, o líder de toda a adoração no céu. Mas veja o que acontece quando alguém começa a valorizar os dons acima do doador. Então comecei a entender. Os movimentos de Lúcifer tornaram-se levemente mais teatrais, seus gestos mais extravagantes. Era como se ele estivesse cada vez mais consciente de sua própria performance, acrescentando pequenos detalhes que desviavam, mesmo sutilmente, a atenção de sua capacidade, em vez de redirecionar toda a glória a Deus. Enquanto isso, os outros anjos permaneciam imersos em uma adoração pura. Suas formas mudavam constantemente. Às vezes eram pura luz, outras vezes chamas vivas, e em outros momentos assumiam formas tão complexas que minha mente humana lutava para acompanhá-las. Cada um deles era único, belo, e tinha um propósito claro, mas nenhum buscava atrair a atenção para si mesmo. Eu vi anjos que pareciam feitos de música. Eles não apenas cantavam, mas sua própria existência era uma sinfonia viva de louvor. Outros, igualmente fascinantes, se moviam como se a matemática estivesse em ação. Cada gesto era uma equação perfeita que revelava a ordem de Deus no universo. Alguns anjos pareciam bibliotecas vivas, preservando as histórias da fidelidade divina por toda a criação. Havia outros que brilhavam como espelhos da luz de Deus, amplificando e espalhando essa luz por toda parte. Outros, ágeis e rápidos, eram mensageiros, viajando entre o céu e a terra com um propósito claro. E havia os poderosos e imponentes guerreiros, cuja simples presença era um lembrete da proteção inabalável de Deus sobre toda a criação. O mais impressionante era ver como todos esses anjos, tão diferentes, trabalhavam em perfeita harmonia. Era como observar uma dança celestial. Cada movimento estava sincronizado, cada ação contribuía para um todo maior. Não havia competição, ciúmes ou desejo de ser algo que não foram criados para ser. Jesus me mostrou como cada anjo desempenhava um papel único na criação. Alguns cuidavam para que as leis da física continuassem funcionando perfeitamente, que a gravidade existisse, que a luz obedecesse às regras do Criador, que os átomos permanecessem unidos. Outros cuidavam das estrelas e dos planetas, garantindo que tudo no cosmos estivesse exatamente onde deveria estar.
Alguns eram como cronistas eternos, registrando cada evento na história do universo. Outros dedicavam sua existência a atender orações, enquanto alguns lutavam em batalhas invisíveis aos olhos humanos. Cada anjo tinha um propósito, e todos pareciam encontrar uma alegria absoluta em cumprir sua missão. A harmonia do céu era algo indescritível. Não era apenas música, embora a música fosse extraordinária. Era uma questão de relacionamento perfeito, de propósito claro e de amor, sem limites. Cada anjo entendia seu papel e se alegrava com isso, sabendo que contribuía para algo muito maior. Jesus explicou como essa harmonia era mantida. Essa perfeição só é possível porque cada ser se concentra em Deus e não em si mesmo, disse ele. A verdadeira adoração não é uma questão de quem adora, mas de quem é adorado. Quando alguém começa a se concentrar em si mesmo em vez do Criador, a corrupção começa. Ele então me mostrou algo mais profundo. A adoração dos anjos não era simplesmente um ato de louvor. Cada nota que eles cantavam, cada movimento que faziam, era como um canal para que o poder e o amor de Deus fluíssem através do universo. A harmonia celestial sustentava a harmonia de toda a criação. Cada pensamento de louvor, cada ação sincronizada, contribuía para a ordem perfeita que Deus havia estabelecido. Então Jesus direcionou minha atenção para Lúcifer. Agora, preste atenção, disse ele. Você verá como o orgulho pode destruir até mesmo o ser mais perfeito. Enquanto observava, Jesus começou a me mostrar algo que partiu meu coração. Era o início da corrupção de Lúcifer. O que mais me impressionou foi que sua queda não ocorreu de uma só vez. Era um processo lento, quase imperceptível, que Jesus explicou pacientemente para que eu pudesse entender. Preste atenção agora, disse ele, apontando para Lúcifer, que dirigia os coros celestiais em louvor. De repente, parecia que o tempo havia desacelerado, permitindo-me notar detalhes que normalmente teriam passado despercebidos. Lúcifer cantava uma melodia de uma beleza que ultrapassa toda a descrição. Sua voz preenchia o céu com uma perfeição absoluta, como se cada nota fosse uma peça essencial de uma sinfonia celestial. Mas então, algo mudou. No início, era tão sutil que quase não percebi. Ele começou a adicionar pequenos detalhes à música, ornamentos que não faziam parte da melodia original. É aqui, explicou Jesus, que a primeira semente do orgulho começou a crescer. Veja como ele começa a se concentrar mais no que faz do que no que está adorando. À medida que a cena se desenrolava, percebi outro comportamento. Lúcifer começou a se olhar. E o chão do céu era como cristal puro, refletindo sua forma impecável. No início, eram apenas olhares furtivos, como uma distração momentânea, mas com o tempo, ele começou a passar mais tempo observando, admirando como a luz se refletia em seu corpo, adornado com gemas que pareciam estar vivas. Jesus, com uma expressão de tristeza, revelou os pensamentos de Lúcifer nesses momentos. Primeiro ele pensou, como Deus me fez belo. Era um pensamento que parecia inocente, mas rapidamente se transformou em algo mais perigoso, mais significativo. Lúcifer deixou de louvar o Criador para se maravilhar com a criação de si mesmo. Enquanto eu observava, meu coração se partia. Jesus me mostrava em detalhes dolorosamente claros como Lúcifer, o ser mais belo e perfeito, começava a cair. Não foi uma catástrofe repentina. Foi um processo lento, quase imperceptível, que só se tornou claro com o tempo. Primeiro, Lúcifer começou a se comparar com os outros anjos quando um deles cantava de uma maneira extraordinária. Percebia algo estranho em seu olhar. Não era admiração ou celebração do talento do outro, mas um brilho de competição. E então, ele respondia cantando de forma ainda mais elaborada, tentando se destacar. Foi assim que o orgulho começou, explicou Jesus. Por meio da comparação, ele se esqueceu de que cada anjo foi criado único e perfeito para o propósito que lhe foi dado. Com o tempo, ele passou a acreditar que merecia mais.
Pequenos momentos de frustração surgiam quando outros anjos não reconheciam sua grandeza. Veja como a gratidão se transforma em expectativa, disse Jesus. E então surgiu a ambição, mas não era o desejo de servir melhor a Deus. Era uma ambição egoísta de se tornar mais do que ele havia sido criado para ser. Eu vi Lúcifer sonhar com algo impensável. Eu vi Lúcifer sonhar com algo impensável. Ocupar o lugar de Deus. Receber a adoração, em vez de oferecê-la. Enquanto essas mudanças ocorriam em seu coração, sua aparência também mudou. A luz que circulava livremente através dele começou a se conter, como se estivesse tentando possuí-lo. Seus movimentos, antes perfeitamente alinhados com a harmonia celeste, começaram a se tornar dissonantes, produzindo notas discordantes, e pior ainda, ele começou a influenciar os outros com conversas aparentemente inofensivas. Ele semeava a dúvida: por que Deus nos mantém afastados de certos conhecimentos? Ou, estamos plenamente reconhecidos por tudo o que fazemos. Com os mais ambiciosos, ele inflamava seu desejo de poder. Com os intelectuais, alimentava debates sobre autoridade e liberdade. E com os mais humildes, insinuava que eram injustamente utilizados. Veja como ele distorce a verdade para enganar, disse Jesus. Cada mentira que ele conta contém uma parte da verdade, distorcida para servir ao seu propósito. A corrupção se espalhou. Alguns anjos, percebendo o perigo, se afastaram, mas outros, curiosos ou atraídos, começaram a adotar seu pensamento. Assim, o veneno do orgulho começou a infectar o céu. Eu observei, com o coração pesado, enquanto a rebelião de Lúcifer não se limitava mais a pensamentos e palavras, mas tornava-se algo bem mais concreto. Ele começou a organizar seus apoiadores, formando uma espécie de hierarquia. Era como uma paródia distorcida da ordem perfeita do céu. Ele ofereceu posições de poder àqueles que mostravam uma lealdade inabalável, criando o que não consigo descrever de outra forma, senão como um governo sombrio dentro do próprio céu. O que mais me abalou foi ver as mudanças nos anjos que o seguiam. Sua luz outrora radiante começou a se apagar. Seus movimentos, que antes eram como danças graciosas, tornaram-se mais pesados. Suas vozes, antes doces e harmoniosas, agora tinham um tom áspero, quase dissonante. Mas eles não perceberam. Como Lúcifer, eles começaram a acreditar que sua insatisfação crescente era a prova de que mereciam mais, e não um sinal de que estavam perdendo algo precioso. Jesus me explicou que o orgulho de Lúcifer não corrompia apenas suas ações, mas também sua percepção. Veja como ele interpreta tudo de forma distorcida, disse Jesus. Quando Deus é misericordioso, ele vê fraqueza. Quando Deus estabelece limites, ele vê restrições e não proteção. Quando Deus recebe adoração, acredita que acumula para si, em vez de compartilhá-la com sua criação. Então chegou o momento da rebelião aberta. Finalmente, não foi um ato brutal, mas o resultado inevitável de tudo o que havia acontecido até então. Eu vi Lúcifer reunir seus apoiadores. Agora, 1/3 dos anjos do céu, para o que parecia ser outro serviço de louvor. Mas não era o caso. Em vez de louvar a Deus, Lúcifer começou a pronunciar um discurso sobre uma nova ordem celestial. Suas palavras eram persuasivas, habilidosamente calculadas para explorar as dúvidas e desejos que ele havia semeado. Por que devemos nos curvar diante de outro? Não somos seres poderosos. Deus nos negou o que é nosso por direito. Podemos ser deuses também. A reação foi imediata. Os anjos fiéis ficaram horrorizados, enquanto aqueles que caíram nas mentiras de Lúcifer aplaudiam. A divisão, que antes era sutil, agora estava completamente exposta. Então chegou o momento decisivo. Lúcifer, ainda belo, mas com uma beleza agora obscurecida, aproximou-se do trono de Deus. Sua voz, sempre poderosa, mas agora carregada de orgulho, ecoou no céu. Eu me mostrarei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No momento em que essas palavras foram pronunciadas, algo terrível aconteceu. A luz que brilhava em Lúcifer começou a se transformar em algo obscuro e distorcido.
Sua beleza tornou-se aterrorizante. Sua sabedoria se transformou em astúcia, e seu poder, que outrora era criativo, tornou-se destrutivo. Assim começou a guerra. Não era uma guerra com armas como as conhecemos, mas uma batalha fundamental entre opostos. Era a verdade contra a mentira, a luz contra as trevas, o amor contra o orgulho. Os anjos fiéis, liderados por Miguel, enfrentaram Lúcifer e seus apoiadores com coragem e determinação. Jesus me mostrou como essa guerra ressoou pela criação. Cada confronto entre a luz e as trevas gerava ondas de choque que abalavam o universo. O próprio equilíbrio da realidade parecia em jogo, enquanto criaturas tentavam desafiar o poder e a autoridade de seu Criador. Os anjos fiéis lutavam como um só corpo, seus movimentos perfeitamente sincronizados, como uma dança guiada pela vontade de Deus. Cada ação se encadeava em harmonia, refletindo a unidade divina. Em contraste, os seguidores de Lúcifer lutavam com uma intensidade feroz, mas careciam de verdadeira unidade. No fundo, cada um estava mais preocupado consigo mesmo do que com o grupo. Foi então que vi Miguel confrontar Lúcifer diretamente. A batalha entre eles estava além da minha compreensão humana. Mas consegui vislumbrar a essência do que estava acontecendo. Miguel empunhava uma espada, feita da pura verdade, cortando as mentiras e enganos de Lúcifer com autoridade e justiça. Lúcifer, por sua vez, utilizava um poder corrompido, distorcido pelo orgulho. O desfecho da batalha não foi uma luta longa e exaustiva. Com uma única palavra de Deus, tudo foi decidido. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu, caindo como relâmpagos sobre a terra. Suas formas, outrora radiantes e belas, tornaram-se sombrias e deformadas, refletindo as trevas que escolheram. Jesus me mostrou como essa queda teve consequências devastadoras, não apenas para os anjos rebeldes, mas para toda a criação. A morte e a decadência invadiram o mundo. A perfeita harmonia da criação foi rompida. A terra, destinada a ser uma extensão da beleza celestial, tornou-se um campo de batalha entre a luz e as trevas. Mas olhe bem, disse Jesus. Mesmo nesta tragédia, o maior plano do meu Pai se realiza. Ele me mostrou como Deus, em sua sabedoria, usaria até essa rebelião para realizar algo maior. Os humanos, ao escolherem a fé e o amor em meio à imperfeição deste mundo caído, poderiam alcançar algo que até mesmo os anjos fiéis não compreendem totalmente. Os anjos que permaneceram fiéis assumiram novas missões. Alguns se tornaram mensageiros entre o céu e a terra, trazendo esperança e orientação. Outros se tornaram guerreiros, protegendo o povo de Deus contra as forças do mal, e outros ainda se tornaram ministros, canalizando a graça divina para a humanidade. Então, vi como a guerra do céu continuava na terra, embora de uma forma diferente. Lúcifer usava as mesmas armas que tinha usado contra os anjos: o orgulho, a dúvida e as verdades distorcidas para enganar os humanos. Mas também vi como Deus oferecia proteção e direção por meio de sua palavra e pelo Espírito Santo. Jesus me explicou por que a humildade é fundamental na vida espiritual. O orgulho, disse ele, foi o primeiro pecado, aquele que destruiu o ser mais perfeito que Deus criou. A humildade é o escudo que protege contra todos os outros pecados. Ele me mostrou como a queda de Lúcifer serve como um poderoso aviso e lição eterna. É um lembrete dos perigos do orgulho e do egoísmo, e um chamado à gratidão e à dependência em Deus. Finalmente, Jesus se voltou para mim. Seus olhos brilhavam com compaixão e um amor infinito. Agora, Rosemary, disse ele, vou te mostrar como essa antiga tática continua no mundo em que você vive hoje. De repente, a cena mudou. E eu me vi observando a Terra de uma perspectiva que transcendia o físico, vendo além do que os olhos humanos podem perceber. Eu nunca poderia imaginar o que estava prestes a ver. Quando a cena apareceu diante de mim, senti como se o mundo físico fosse apenas um véu translúcido, semelhante à água cristalina. Mas sobreposto a isso, havia outra realidade, uma dimensão espiritual vibrante, onde luz e trevas travavam uma batalha constante.
Era como se dois mundos coexistissem, o material e o espiritual, interagindo incessantemente. Preste atenção, disse Jesus. O que vou te mostrar te ajudará a entender a verdadeira natureza da guerra espiritual. Vi fios de luz conectando as pessoas ao céu. Alguns eram fortes e brilhantes, irradiando vida, enquanto outros eram fracos e quase invisíveis. Essas conexões pareciam pulsar com orações, atos de bondade e momentos de louvor. Ao redor de certas pessoas, especialmente aquelas engajadas em orações profundas, havia uma luz tão intensa que as trevas pareciam recuar. Mas as trevas não estavam inativas. Vi tentáculos sombrios saindo das sombras, tentando se agarrar às pessoas. Eles não eram físicos, mas influências espirituais. Dúvidas, tentações e enganos, tão sutis quanto perigosos. Elas pareciam usar as mesmas táticas que Lúcifer havia utilizado no céu, adaptadas às fraquezas humanas. Jesus começou a me explicar o que eu via. A guerra que começou no céu agora acontece nos corações humanos. Disse ele: Satanás não pode forçar ninguém a pecar, assim como não pode forçar os anjos a se rebelarem. Mas ele usa as mesmas ferramentas: o orgulho, a dúvida e verdades distorcidas. Eu vi como essa guerra espiritual se desenrolava na vida cotidiana das pessoas. Um homem de negócios estava prestes a tomar uma decisão importante. Ao redor dele, vi forças espirituais em ação. A luz sussurrava sobre honestidade e integridade, enquanto as trevas sugeriam: não faz mal. Todo mundo faz isso. O inimigo raramente apresenta algo evidentemente maligno, explicou Jesus. Ele prefere pequenos compromissos que levam as pessoas a se afastarem da verdade. Um passo de cada vez. Eu vi pessoas vivendo o seu dia a dia, inconscientes das forças invisíveis ao seu redor. Eu vi uma mãe tomada pela frustração, falando duramente com seu filho. Por um momento, a escuridão ao seu redor parecia crescer. Mas quando ela parou, inspirou profundamente e escolheu ser paciente, a luz ao seu redor se intensificou. Jesus me mostrou como o mundo moderno pode nos prejudicar espiritualmente. As pessoas de hoje, disse ele, são bombardeadas com barulho, distração e entretenimento. Isso torna difícil ouvir a doce voz da verdade. Eu vi como as redes sociais e a tecnologia poderiam ser usadas para o mal. Elas não são ruins por natureza, mas facilmente se tornam ferramentas para propagar orgulho, inveja e divisão. As mesmas sementes de comparação e desejo de reconhecimento que levaram à queda de Lúcifer se manifestam agora através de curtidas e comentários. Mas veja, disse Jesus, o que acontece quando alguém escolhe resistir a essas influências? Ele me mostrou um jovem prestes a publicar algo cruel sobre um colega. Ele hesitou, refletiu, e em vez disso, escreveu algo gentil. Eu vi a luz inundar a mente daquela pessoa, fortalecendo sua conexão com o céu. Essa pequena vitória teve efeitos em cascata no reino espiritual, encorajando outros ao seu redor. Jesus me mostrou, então, como a guerra espiritual afeta diferentes aspectos da vida. Nas relações, eu vi como o orgulho e o egoísmo criavam barreiras entre as pessoas, enquanto a humildade e o perdão construíam pontes de luz. Cada escolha de perdoar, ser paciente ou colocar os outros em primeiro lugar fortalecia a luz dentro e ao redor de suas relações. Nas igrejas, eu vi ao mesmo tempo uma bela luz e uma escuridão preocupante, onde as pessoas buscavam sinceramente a Deus e serviam aos outros. A luz era forte, mas onde havia competição, fofocas ou orgulho, a escuridão se infiltrava, muitas vezes disfarçada de zelo religioso. Nos negócios e na política, eu vi como o inimigo trabalhava através dos sistemas e estruturas, incentivando a ganância e o abuso de poder. Mas eu também vi indivíduos que escolhiam a integridade e o serviço, tornando-se pontos de luz em lugares sombrios. Jesus me mostrou táticas específicas que o inimigo usa na guerra espiritual moderna.
A ocupação excessiva era uma das principais estratégias. Quando as pessoas estão ocupadas demais para orar, refletir ou servir aos outros, explicou Jesus, elas se tornam vulneráveis à ilusão. A dependência digital era outra ferramenta, desconectando as pessoas das relações reais e da consciência espiritual. O isolamento também é eficaz. O inimigo sabe que os crentes são mais fortes juntos, disse Jesus. Ele trabalha para mantê-los isolados, tornando-os assim alvos mais fáceis. Mas então, Jesus me mostrou as armas disponíveis para a guerra espiritual. Não eram armas físicas, mas espirituais. A verdade, a justiça, a fé, a paz e a palavra de Deus. Observe como isso funciona na vida cotidiana, disse ele. Eu vi uma pessoa ler a Bíblia de manhã. Era como se ela estivesse colocando uma armadura espiritual. Cada verdade absorvida tornava-se um escudo contra a ilusão. Quando a tentação surgiu mais tarde naquele dia, essas verdades surgiram como uma defesa. A oração era ainda mais poderosa do que eu imaginava. Quando as pessoas oravam, parecia que elas se conectavam diretamente a uma fonte de luz e poder. Eu vi as orações subirem como feixes de luz, reforçando as conexões entre o céu e a terra. Mas a arma mais poderosa, explicou Jesus, era o amor. Ele me mostrou como um amor autêntico e altruísta era como criptonita para as forças das trevas. Quando alguém escolhe amar um inimigo, perdoar uma ofensa ou servir sem reconhecimento, cria explosões de luz que a escuridão não consegue superar. Jesus revelou algo que me fascinou. Jesus revelou algo que me fascinou. Como os anjos estão envolvidos na guerra espiritual. Eu vi anjos da guarda protegendo pessoas, anjos guerreiros, lutando contra as forças das trevas, e anjos mensageiros, trazendo orientações e encorajamento. Esses fiéis, explicou Jesus, continuam a servir na batalha que começou no céu. Eles protegem, guiam e fortalecem os crentes, embora geralmente permaneçam invisíveis. Eu vi anjos fortalecendo alguém que lutava contra a depressão, trazendo conforto e a esperança de Deus. Eu vi anjos protegendo uma criança do perigo, guiando um pastor na preparação de um sermão e encorajando um missionário em uma situação difícil. Mas Jesus esclareceu que, embora os anjos ajudem, as escolhas cruciais pertencem aos humanos. Cada pessoa deve escolher a quem servirá, disse ele. Nenhum anjo pode fazer essa escolha por ela. Jesus me mostrou como a guerra espiritual muitas vezes se concentra na mente. A batalha, disse ele, se dá em grande parte sobre o que as pessoas acreditam e sobre o que escolhem se concentrar. Eu vi como os pensamentos negativos, se nutridos, podiam se tornar brechas para as trevas. Mas quando as pessoas escolhiam capturar esses pensamentos para submetê-los a Cristo, trocando as mentiras pela verdade, a luz invadia suas mentes. Jesus revelou como a adoração é uma arma poderosa na guerra espiritual. A verdadeira adoração, disse ele, alinha os seres criados com os propósitos de seu Criador, como acontecia no céu antes da queda de Lúcifer. Eu vi pessoas em adoração, e era como se elas se juntassem à canção eterna do céu. Oração e louvor fortaleciam a luz ao seu redor e afastavam as trevas. Mesmo em circunstâncias difíceis, escolher adorar trazia avanço espiritual. Então, Jesus me mostrou algo particularmente relevante para os nossos dias, como a guerra espiritual se manifesta na era digital. Eu vi tanto oportunidades quanto perigos na tecnologia e nas redes sociais. O inimigo, explicou Jesus, procura usar essas ferramentas para promover o orgulho, a divisão e o isolamento. Mas elas também podem ser utilizadas para propagar a verdade e incentivar a conexão. Eu vi pessoas usando seus telefones e computadores. Algumas edificavam os outros, compartilhando verdades e promovendo comunidades autênticas. Outras, ao contrário, destruíam, espalhando mentiras ou alimentando seu próprio orgulho. O mesmo orgulho que corrompeu Lúcifer agora opera nas redes sociais, disse Jesus. A autopromoção constante, a busca por curtidas e seguidores, as imagens cuidadosamente editadas que geram comparações e insatisfação.
Mas ele também me mostrou pessoas usando essas plataformas para encorajar, compartilhar sua fé e criar conexões autênticas. A ferramenta em si é neutra, explicou Jesus. O que importa é o coração por trás do seu uso. Eu vi como a guerra espiritual afeta diferentes gerações, de maneira única. Os idosos frequentemente lutavam contra o isolamento e a tentação de se sentir inúteis ou não amados. Os adultos de meia-idade enfrentavam batalhas relacionadas ao excesso de trabalho e ao materialismo. Os jovens adultos passavam por crises de identidade e propósito. Os adolescentes sofriam de uma pressão intensa para se conformar e se destacar. As crianças estavam cada vez mais expostas às trevas por meio da mídia e das influências culturais. Mas Jesus também me mostrou como cada geração tinha forças únicas na guerra espiritual. Os idosos tinham sabedoria e poder na oração. Os adultos de meia-idade podiam influenciar várias esferas da sociedade. Os jovens adultos traziam energia e idealismo para o reino de Deus. Os adolescentes eram poderosos testemunhas para seus pares. As crianças, com sua fé simples, mas forte, irradiavam luz de maneira pura. A chave, disse Jesus, é que todas as gerações trabalhem juntas, cada uma trazendo suas forças para a batalha espiritual. Ele me mostrou como o inimigo trabalha para manter as gerações separadas nas igrejas e nas famílias, sabendo que a divisão enfraquece o impacto espiritual. Jesus ressaltou a importância da comunidade. Assim como Lúcifer isolou os anjos para enganá-los, ele explicou que o inimigo trabalha para isolar os crentes nos dias de hoje. Eu vi como a verdadeira comunidade cristã, encorajamento e responsabilidade. Quando os crentes se reuniam em comunhão autêntica, suas luzes individuais se combinavam para criar uma influência espiritual poderosa. Jesus me mostrou, então, os campos de batalha da guerra espiritual moderna. A mente, onde os pensamentos e crenças se formam. O coração, onde residem as emoções e desejos. A vontade, onde as escolhas são feitas. Os relacionamentos, onde o amor é testado. O tempo, como é usado ou desperdiçado. Os recursos, como são adquiridos e compartilhados. E a influência, como é usada para ajudar ou prejudicar. Para cada campo de batalha, ele mostrou tanto as táticas do inimigo quanto a provisão de Deus para a vitória. Na mente, o inimigo semeava dúvidas, enquanto Deus oferecia a verdade. No coração, o inimigo agitava o medo, enquanto Deus trazia paz. Na vontade, o inimigo incitava compromissos morais, enquanto Deus dava força para permanecer firme. Nos relacionamentos, o inimigo semeava divisão, enquanto Deus tornava possível a reconciliação. Na utilização do tempo, o inimigo favorecia o desperdício, enquanto Deus ensinava uma boa gestão. Nos recursos, o inimigo estimulava a ganância, enquanto Deus inspirava a generosidade. Na influência, o inimigo sugeria a manipulação, enquanto Deus mostrava a liderança servidora. Jesus também me mostrou como cada anjo fiel enfrentou o seu momento de decisão quando foi confrontado com as mentiras de Lúcifer. Sua resposta variou, mas todas se centraram em uma verdade crucial. Eles reconheceram que sua beleza e poder eram dons de Deus e não razões para orgulho. Eu vi Miguel, o grande guerreiro, enfrentando a tentação de Lúcifer. Lúcifer tentou jogar com a força e a autoridade de Miguel, sugerindo que um ser tão poderoso merecia mais reconhecimento. A resposta de Miguel foi simples, mas profunda. Toda a minha força vem de Deus, e eu a devolvo em serviço. O que você propõe não se compara à alegria de servi-lo. A conversa com Gabriel foi diferente. Lúcifer tentou seduzi-lo com mais conhecimento e influência, sabendo de seu papel como mensageiro principal do céu. Mas Gabriel mostrou uma sabedoria superior à astúcia de Lúcifer. Cada mensagem que eu trago revela o caráter de Deus, respondeu ele. Por que eu falaria com minhas próprias palavras quando tenho o privilégio de falar com as dele? Jesus me mostrou os diferentes graus e papéis dos anjos fiéis, cada um ensinando lições únicas sobre serviço e devoção. O
Os serafins, esses poderosos seres próximos ao trono de Deus, demonstravam uma adoração perfeita. Seu grito de santo, 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 santo não eram apenas palavras, mas sua própria essência derramada em adoração. Apesar de sua elevada posição, cobriam seus rostos com suas asas, mostrando que mesmo os seres mais altos se aproximam de Deus com humildade. Perceba, disse Jesus, como nunca se cansam de adorar. Cada vislumbre da glória de Deus revela novas maravilhas a serem louvadas. Os querubins, guardiões da santidade de Deus, mostravam uma devoção inabalável ao propósito. Após a queda de Lúcifer, assumiram responsabilidades ainda maiores. Eu os vi guardando o caminho da árvore da vida no jardim do Éden, com suas espadas flamejantes representando tanto julgamento quanto misericórdia, impedindo o acesso à vida eterna em um estado de queda, ao mesmo tempo em que apontavam para a esperança futura de restauração. Os tronos, majestosos seres que ajudam a administrar o governo de Deus, mostraram uma justiça perfeita temperada com misericórdia. Eles mostraram como a autoridade deve ser exercida, não para a autopromoção, mas para manter a harmonia da criação de Deus. Eu vi anjos dedicados a registrar os atos dos homens e o desenrolar do plano de Deus. Eles mantinham os livros celestiais com uma precisão perfeita, mas faziam isso com lágrimas de compaixão pelos fracassos humanos e alegria por cada ato de fé e amor. Havia anjos cuja função era louvar a Deus por meio da música. O canto deles continha harmonias impossíveis de reproduzir no reino físico. O que me impressionou foi que, mesmo após eras de existência, eles ainda descobriam novos aspectos do caráter de Deus a serem louvados. Jesus também me mostrou os anjos guerreiros, vestindo armaduras brilhantes com uma luz sagrada. Esses, explicou Jesus, não lutam por glória, mas por amor, o amor de Deus e daqueles que Ele protege. Vi os anjos da guarda cumprindo suas tarefas com uma devoção incrível. Eles não sentiam rancor por serem designados para proteger humanos, seres inferiores, mas encontravam alegria em servir a Deus, enquanto cuidavam de seus filhos amados. Veja como eles cumprem suas tarefas, disse Jesus. Eu vi anjos protegendo crianças de acidentes, sussurrando avisos para evitar perigos e fortalecendo pessoas em momentos de tentação. Eles celebravam cada pequena vitória na vida daqueles que protegiam. Jesus me mostrou como os anjos interagem com os humanos, muitas vezes de maneiras que raramente percebemos. Eu os vi recolhendo as orações como um tesouro precioso e as levando diante do trono de Deus. Eles acrescentavam suas próprias orações às nossas, sua compreensão perfeita da vontade de Deus enriquecendo nossas súplicas imperfeitas. Eu vi anjos ministrando a pessoas em luto, envolvendo-as com suas asas invisíveis de consolo. Embora as pessoas não pudessem ver seu Consolador, a paz que sentiam era bem real. Meus fiéis, explicou Jesus, trabalham muitas vezes através de meios naturais. Um pensamento encorajador, uma ligação oportuna de um amigo, um versículo das Escrituras que vem à mente no momento exato. Eu vi algo que me tocou profundamente. Anjos celebrando com uma alegria radiante cada vez que um pecador se arrependia, cada vez que alguém escolhia perdoar ou preferia o amor ao ódio, dançavam de pura felicidade, mesmo sabendo que os humanos não podiam vê-los. Para eles, a alegria residia em nosso crescimento espiritual, e isso é suficiente. Jesus, então, me mostrou como os anjos participavam da guerra espiritual. Ao contrário do que vemos em filmes ou imaginamos, sua batalha não se trata de espadas ou violência. É uma batalha mais profunda. Verdade contra mentira, luz contra trevas, amor contra ódio. Eu vi anjos fortalecendo pessoas que enfrentavam desafios para permanecer fiéis à verdade. Eles não lutavam as batalhas por nós, mas nos davam o apoio espiritual necessário para vencer. Eles nunca quiseram reconhecimento, explicou Jesus. A alegria deles está em ver meus filhos firmes na verdade. O trabalho em equipe que realizavam era algo extraordinário. Não havia competição nem desejo de reconhecimento, como entre os seguidores de Lúcifer. Cada anjo conhecia perfeitamente seu papel, e seus esforços se complementavam em uma harmonia perfeita,
como uma sinfonia celestial. Eu os observava enquanto trabalhavam em diferentes lugares e épocas, sem limitações físicas. Eles podiam estar presentes em vários lugares ao mesmo tempo, realizando grandes tarefas enquanto cuidavam dos menores detalhes. O serviço deles era imenso e íntimo ao mesmo tempo. Jesus também me revelou como os anjos zelam pela criação. Alguns estavam ligados às forças da natureza, garantindo que tudo funcionasse de acordo com o plano de Deus. Outros cuidavam dos animais, das plantas e dos ecossistemas. Alguns coordenavam os movimentos das estrelas e dos planetas. Mesmo sob os efeitos da queda, disse Jesus, toda a criação recebe assistência dos anjos. Eu vi anjos lamentando os danos causados pelo pecado ao mundo perfeito de Deus. No entanto, eles trabalhavam incansavelmente para preservar o que ainda era bom e restaurar o que havia sido quebrado. Tudo isso dentro do plano mais amplo de Deus. Na história humana, os anjos desempenharam papéis cruciais. Jesus me mostrou como eles guiaram os profetas, protegeram os reis, ajudaram o povo de Deus e trouxeram mensagens em momentos-chave. Eles fazem isso ainda hoje. Explicou Jesus, mesmo que raramente sejam vistos. Eu os vi guiando missionários até pessoas preparadas para ouvir o Evangelho, protegendo cristãos em perigo e fortalecendo aqueles que estavam prestes a desistir. Na adoração, os anjos também estão presentes. Sempre que humanos louvam a Deus, os anjos se juntam a eles, adicionando suas harmonias perfeitas. Não importa quão simples ou imperfeita seja a louvação, eles se alegram com cada momento autêntico de devoção. Durante a oração, os anjos estavam particularmente ativos. Eles não apenas levavam nossas orações a Deus, mas criavam um ambiente de paz e conexão com Ele. Para eles, disse Jesus, a oração não é apenas um pedido. É um ato de alinhamento com os propósitos divinos. Eu testemunhei algo que me tocou profundamente. Anjos celebrando cada resposta às nossas orações, até mesmo aquelas que temos dificuldade em aceitar. Como um anjo da guarda, eles viam além do momento presente, entendendo como cada resposta se encaixava no plano perfeito de Deus. Jesus me revelou um aspecto comovente de seu ministério angelical. Como ele conforta aqueles que estão morrendo. Para os crentes, a morte não era o fim, mas um retorno para casa. Eu vi os anjos guiando essas almas em sua jornada, como guardas de honra, cheios de amor e respeito. Os anjos também me ensinaram a paciência. Eles não se deixavam frustrar por nossas falhas ou progresso. Pelo contrário, viam cada pequeno passo de fé como parte de algo maior. Veja como eles lidam com a falha humana, disse Jesus. Em vez de desistir quando rejeitamos a orientação de Deus, eles permanecem fiéis, servindo com devoção e esperança. Jesus me mostrou como cada vitória espiritual é celebrada. Uma oração infantil, um adolescente resistindo à pressão dos colegas, um adulto liberando perdão, um idoso mantendo sua fé em momentos difíceis. No céu, nenhuma dessas vitórias é ignorada. Eu vi os anjos trabalhando nas igrejas, não necessariamente onde havia mais espetáculo ou popularidade, mas onde a fé e o amor eram sinceros. Os anjos são atraídos pela autenticidade, disse Jesus. Eles não se impressionam com performances. Jesus me guiou para entender como a guerra espiritual afeta nossas escolhas diárias. Ele me mostrou como orgulho, a arma que levou à queda de Lúcifer, ainda atua hoje, muitas vezes disfarçado de virtude. Eu vi líderes religiosos começando com intenções puras, mas seduzidos pelo desejo de reconhecimento. No entanto, eu também vi outros que permaneciam humildes, redirecionando todo o crédito para Deus e focando nos corações, e não nos números nas redes sociais. Eu presenciei uma batalha semelhante. Algumas pessoas buscavam criar uma imagem perfeita de si mesmas, cada curtida servindo como um tijolo em seu trono de orgulho. Outras, no entanto, usavam essas mesmas plataformas para encorajar, compartilhar a verdade e estabelecer conexões reais. O coração por trás do uso, explicou Jesus,
É o que faz toda a diferença. Ele também revelou como a tecnologia pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. Eu vi escolhas diárias sendo feitas. Usar o telefone para fugir da realidade ou para organizar gestos de bondade e encorajar os outros. Jesus, então, me mostrou como essa compreensão transforma diferentes aspectos da vida moderna. Na educação, ele destacou a necessidade de buscar o conhecimento com humildade, reconhecendo Deus como a fonte de toda a verdade. Isso nos leva à verdadeira sabedoria. Mas quando o conhecimento nos torna orgulhosos, ele se torna uma armadilha. Nos negócios, entender a guerra espiritual muda a maneira como lidamos com dinheiro e sucesso. Aqueles que se veem como administradores dos recursos de Deus e não como proprietários permanecem espiritualmente saudáveis, mesmo quando prosperam. No entretenimento, nossas escolhas são mais importantes do que pensamos. O que você nutre na sua mente molda sua sensibilidade, disse Jesus. Jesus me revelou algo que mudou minha perspectiva sobre as críticas. Ele mostrou que nossa reação às críticas diz muito sobre nossa maturidade espiritual. Aqueles que reagem com defensividade e justificativa perdem oportunidades valiosas de crescimento. Mas aqueles que aceitam a correção com humildade se tornam mais fortes, mais resilientes. Ele também me levou a refletir sobre o serviço. Atos simples, realizados sem alarde ou busca de reconhecimento, têm um poder espiritual surpreendente. Servir em silêncio, explicou Jesus, é uma das formas mais eficazes de combater o orgulho. Permanecer conectado a uma verdadeira comunidade é vital, mesmo quando isso nos desafia. A comunhão com outros crentes nos protege do isolamento, uma arma perigosa que o inimigo usa para nos enganar e nos enfraquecer. Jesus mostrou que compreender a guerra espiritual deve transformar a maneira como nos relacionamos com Deus, com os outros e conosco mesmos. Saber que estamos no meio de uma batalha cósmica deve nos levar a depender mais dele. As pessoas que reconhecem sua vulnerabilidade ao orgulho cultivam vidas de maior valor e adoram com autenticidade. Nas relações, quando percebemos que todos enfrentam lutas semelhantes contra o orgulho e a tentação, nos tornamos mais pacientes e compassivos em relação a nós mesmos. Jesus disse algo profundo. A verdadeira humildade não é se diminuir, mas pensar menos em si mesmo e mais nos outros. Ele também me ensinou estratégias práticas para vencer na guerra espiritual. Gratidão. Um coração agradecido é uma defesa poderosa contra o orgulho. Eu vi pessoas desenvolverem o hábito de agradecer sinceramente, e isso as protegia das armadilhas do inimigo. Vulnerabilidade. Ser aberto sobre nossas lutas nos torna mais fortes espiritualmente. Enquanto o orgulho constrói barreiras, a vulnerabilidade constrói pontes. Servir aos outros. Atos de serviço, especialmente quando ninguém está assistindo, têm um impacto profundo. Eles destroem o orgulho. A mesma falha que levou Lúcifer à queda. Estudo da Bíblia. A verdade da palavra de Deus é um escudo contra as mentiras do inimigo. Jesus ressaltou como permanecer firme na verdade nos protege das distorções que o inimigo tenta propagar. A adoração sincera. A adoração centrada em Deus, e não na performance ou na aparência, cria um escudo espiritual. Eu vi como o verdadeiro louvor afasta as trevas e fortalece os crentes. Jesus também me mostrou como aplicar essa compreensão à vida moderna. Na educação, buscar o conhecimento com humildade e reconhecer Deus como a fonte da verdade nos leva à sabedoria. Mas quando o conhecimento nos torna arrogantes, ele se torna uma armadilha. Nos negócios, a prosperidade não é o problema, mas a maneira como a percebemos. Aqueles que se veem como administradores dos recursos de Deus e não como proprietários permanecem espiritualmente saudáveis. No entretenimento, as escolhas que fazemos sobre o que consumimos afetam profundamente nossa sensibilidade espiritual. O que você coloca em sua mente molda quem você se torna, disse Jesus.
Ele me mostrou como o que consumimos, seja o que assistimos, ouvimos ou lemos, molda nossa sensibilidade espiritual. Ele disse: o que você alimenta em sua mente pode fortalecer ou enfraquecer as defesas espirituais. Nos relacionamentos, Jesus destacou algo libertador. Nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas ao nosso redor, mas as forças espirituais que buscam nos dividir. Ele explicou: se você entender isso, poderá responder com amor, em vez de reagir com raiva ou ressentimento. Então ele me mostrou algo belo sobre o final da história. No final, diz ele, o amor sempre triunfa sobre o orgulho. Eu vi como o amor, demonstrado através de pequenos atos de serviço, humildade e adoração sincera, transformava vidas e comunidades. Eu vi pessoas comuns brilhando como luzes em sua esfera de influência. Uma professora ensinando com paciência e paixão, mostrando o amor de Deus em cada lição. Um líder empresarial que escolhe liderar com humildade, transformando o ambiente de trabalho. Um pai decidindo quebrar os ciclos de orgulho familiar, escolhendo o amor e o perdão. Uma adolescente influenciando seus amigos com sua verdadeira humildade e firmeza na fé. Um aposentado encontrando alegria e propósito em pequenos atos de bondade. Jesus explicou que cada pequena vitória sobre o orgulho contribui para o plano maior de Deus. Quando você escolhe a humildade, em vez do orgulho, o serviço em vez da automotivação, o amor em vez da indiferença, você ajuda a curar as feridas deixadas pela queda de Lúcifer. Ele me ensinou a ver a vida de uma maneira diferente. O verdadeiro sucesso não é superar os outros, mas viver o propósito único que Deus tem para você. As dificuldades são oportunidades disfarçadas, momentos para crescer espiritualmente e mostrar a força da fé. Cada escolha, por menor que pareça, é significativa. Nosso maior chamado, diz ele, não é buscar a grandeza, mas refletir o caráter de Deus através do serviço humilde. Jesus também destacou a necessidade de mudar a maneira como vemos a vida da igreja. A adoração deve estar centrada em Deus, não em performance para impressionar os outros. O serviço deve ser motivado por um amor sincero, e não por obrigação ou busca de louvor. A verdadeira comunhão fortalece os crentes, protegendo-os contra ataques espirituais e promovendo o crescimento. A liderança deve ser marcada pela humildade, seguindo o exemplo de Jesus, e não por jogos de poder. Por fim, ele explicou que a vitória não reside em grandes conquistas visíveis, mas nas pequenas decisões diárias que honram a Deus. É na constância, disse ele, que a verdadeira batalha espiritual é ganha. A força espiritual não vem de grandes feitos visíveis, mas de algo mais simples e poderoso, a humildade e o amor praticados dia após dia. Jesus me mostrou como essas escolhas constroem uma base sólida ao longo do tempo. Quando permanecemos atentos ao que realmente acontece no reino espiritual, quando nos conectamos a outros crentes que nos apoiam e nos ajudam a crescer, e quando oferecemos graça ao reconhecermos nossas próprias fraquezas. Ele me revelou algo que mudou tudo. O amor sempre triunfa, disse Jesus, não pela força, mas porque as pessoas escolhem livremente a verdade. E o amor, cada pequeno ato de humildade, cada decisão de colocar o amor acima do orgulho, contribui para essa vitória final. Não importa quão pequeno isso pareça, tudo conta. Quando o nosso tempo juntos chegava ao fim, Jesus me deixou com um objetivo claro. Compartilhe o que você viu, disse ele, mas não para assustar ou impressionar. Compartilhe para encorajar. Mostre às pessoas o que significa viver na humildade e no amor. Ele mencionou fazer isso com esperança, porque a guerra espiritual não deve inspirar medo, mas confiança na vitória do bem. Com humildade, porque conhecer essas verdades não nos torna melhores, apenas mais conscientes. Com amor, porque o objetivo é aproximar os outros de Deus, não exibir conhecimentos. Com sabedoria,
Porque cada pessoa precisa ouvir diferentes partes dessa mensagem, no momento certo. Com uma ternura indescritível, Jesus tocou minha testa, e eu voltei para meu corpo quebrado, enquanto os paramédicos lutavam para salvar minha vida. Minha recuperação física foi longa, mas minha mente mudou imediatamente. Eu nunca mais seria a mesma. Hoje vejo o mundo com outros olhos. Cada momento, cada conversa, cada decisão conta. Cada segundo é uma oportunidade de escolher entre amor e orgulho, entre servir ou buscar reconhecimento. Eu compartilho isso não para atrair a atenção para mim, mas para abrir seus olhos sobre o que acontece no reino espiritual. A batalha que começou com o orgulho de Lúcifer ainda continua, mas a vitória já está garantida para aqueles que escolhem a humildade e o amor. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a buscar reconhecimento ou agir por orgulho, lembre-se da queda de Lúcifer e, mais importante ainda, lembre-se de Jesus, que escolheu a humildade e o amor, mesmo tendo todo o poder do universo. A escolha é sua. Escolha o amor, escolha a humildade, escolha a vida. Que testemunho incrível e cheio de sabedoria. Estamos profundamente gratos por essas palavras, que nos lembram da importância do amor, da humildade e de como cada pequena escolha pode ter um impacto eterno. A batalha espiritual é real, mas o amor sempre triunfa, e cada passo em direção à humildade e ao serviço é um passo em direção à vitória. Muito obrigado por ter estado conosco até o final. Sua atenção e seu tempo são preciosos, e oramos para que esta mensagem tenha tocado seu coração e inspirado sua vida. Que Deus abençoe você e sua família, fortalecendo cada escolha que você fizer em prol do amor e da verdade. Se este testemunho tocou, compartilhe-o com alguém que também possa se beneficiar desta mensagem. E lembre-se, o amor sempre triunfa.